Bom dia, vamos falar com Deus. Feche os olhos. Vamos entrar na presença de Deus. Tu que estás assentado, Cante com fé. no trono, Sempre reinando. sempre reinando, soberano. Anjos cantando. Anjos cantando, Homens louvando. homens louvando, Deus reunido Deus reunido com seu com povo. seu povo. Ômega. Ômega, Cristo. Cristo, Filho. Filho, Ó, vem. Senhor Jesus, Ó, Alfa. Ômega. Cristo. Ó, Senhor Jesus, ansioso espero ansioso espero a tua volta. O grande dia em que tu virás. Então subiremos. Então subiremos, Contigo estaremos. contigo estaremos, Para todo sempre. pra todo sempre. Aleluia. Ó, vem. Senhor Jesus, Tu que estás assentado tu que estás assentado no trono. no trono, Sempre reinando. sempre reinando, Soberano. soberano. Anjos cantando. Anjos cantando, Homens louvando. homens louvando, Deus reunido Deus reunido com seu povo. com seu povo. Ômega. Cristo. Cristo, Filho, Ó, vem. Ó, vem. Ó, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo. Cristo.
Em nome do Senhor Jesus, nós entramos em oração e nós chegamos diante do teu trono, na certeza de que o Senhor existe, na certeza de que o Senhor é vivo, na certeza de que o Senhor ouve e responde, na certeza de que o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e o será para sempre, na certeza de que o Senhor não muda, não se esquece da sua palavra, das suas promessas, na convicção de que no Senhor não há variações e mudanças. O Senhor é Deus de eternidade a eternidade. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que chamou à existência todas as coisas daquilo que não havia. O Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui estamos para buscar a tua face. Não há nada mais importante para aqueles que creem em Jesus como Senhor, buscá-lo no dia de hoje. Não há nada que possamos fazer, Senhor, que tenha tanto valor e importância quanto nos dirigirmos à tua casa para buscar a tua face, para buscar a tua presença, para expressarmos a fé que existe no coração, para expressarmos o nosso louvor e adoração. Nada há mais importante do que buscarmos a tua presença. O Senhor prometeu dizendo: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Não há nada tão importante do que conseguirmos encontrá-lo. E para encontrá-lo, precisamos buscá-lo. Muitas são as pessoas que estão por este mundo à procura de tantas coisas, em busca de algo que possa lhes trazer vida espiritual. E quanto mais elas se lançam nesta busca, mais vazias, perdidas elas se tornam, e a cada dia vão morrendo por dentro, porque não há nada que possa substituir a tua presença, nada que possa trazer vida quanto a tua presença. Por isso, Senhor Jesus exclamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele se referia à vida espiritual que o Espírito Santo produz
dentro daqueles que creem nele e o recebem. Aqui estamos para te buscar, Senhor. Cada um tem a oportunidade de invocá-lo livremente, de aproximar-se de ti, expressar a fé que existe no coração, buscar tua face, a tua força, tua graça e receber vida espiritual, receber vida. Os que lhe procuram me acham, o Senhor prometeu. E aqui estamos com esta finalidade de te buscar, de buscar a tua face, tua presença. Está escrito que o motivo verdadeiro pelo qual o homem pode se gloriar em conhecê-lo, não há um motivo maior do que esse, do que poder conhecê-lo, saber que o Senhor é Deus. Eu peço para que o Espírito Santo venha corresponder à fé, à entrega, à busca, o desejo que cada um traz do coração em poder te encontrar. Está escrito: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Nós então pedimos para que o Espírito Santo responda a oração daqueles que com sinceridade e fé estão te invocando. O Espírito Santo revele Jesus ao coração daqueles que não conhecem. O Espírito Santo regenere aqueles que não foram regenerados, que ainda não nasceram de novo. O Senhor Jesus venha ungir com o seu Espírito aqueles que lhe amam e guardam a sua palavra, que creem nele, como diz a Escritura. E o Espírito Santo fortaleça e renove. O Espírito Santo ilumine, abra os olhos espirituais, para que se consiga ouvir a tua voz, compreender claramente, Senhor, a respeito da tua vontade, que a luz do teu rosto resplandeça, que sejam dissipadas as trevas, que haja fé, renovação espiritual, renovação de forças, que cada um que está aqui com o coração disposto a buscar, um coração aberto e sincero, possam te encontrar, ter experiências contigo e possam sair daqui diferentes, abençoados, para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, prometeu dizendo que a tua intimidade é para aqueles que temem o Senhor. O Espírito Santo trabalhe, opere, abençoe e responde tudo que nós fizermos, Senhor. Tenha a tua direção, orientação e sirva para a tua glória, honra e louvor. Em o nome de Jesus. É importante, meu Jesus, Cante.
sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz, a falar-me tão meiga no meu coração. Meu servo não tem mais, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim. E então tu verás o meu poder. É importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz, a falar, pega no meu coração. Servo não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, cante. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim. E então tu verás o meu poder. Meu servo não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim. E então verás o meu poder. Diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Podem sentar um pouquinho. Bom dia a todos. Bom dia. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, capítulo 1. Preciso ir além desse deserto, pisar na terra que o Senhor me deu. Exércitos perseguem o meu povo, e à minha frente um grande mar apareceu. Olhando ao meu redor não há socorro, em minha angústia levo meu olhar e vejo uma nuvem que aponta para o mar. Por estas águas tenho que passar. Avança sobre as águas e o mar se abrirá. Enquanto não pisar na minha cara, Não desistirei. eu não desistirei de avançar. Avança sobre as águas, O mar se abrirá. o mar se abrirá. Se com Se com a minha fé tocar nas águas, a terra prometida. na terra prometida vou chegar. Preste atenção, depois a gente lê essas orientações que nós vamos ler.
elas servem para o objetivo principal. O objetivo principal. O objetivo principal é a conquista da vida eterna. Então, essas orientações, elas servem para esse objetivo principal. E elas servem para a nossa vida no dia a dia. No dia a dia. Qual é o nosso objetivo principal? O objetivo principal do cristão deve ser conquistar a vida eterna, entrar no reino dos céus, passar a vida eterna na presença de Deus. Não tem nada mais importante do que isso. Mas enquanto estamos aqui, e esse lugar aqui, para nós, para o cristão, é como um lugar de peregrinação. Não vamos ficar aqui o tempo todo. Este mundo é um lugar de peregrinação. Então, o povo de Israel, olhe para você prestar atenção, o povo de Israel era escravo, vivia escravo lá no Egito. Eles passaram mais de 400 anos humilhados no meio da lama, construindo tijolos, humilhados, sendo oprimidos, gemendo. Deus prometeu tirá-los daquela escravidão e levá-los à terra prometida. A terra prometida, que veio a se tornar o Estado de Israel, aquele país, aquela terra, representava a herança de Deus para eles. Então eles saíram do Egito, Deus fez vários milagres, eles saíram do Egito. E Deus os introduziu no deserto, lugar de dificuldades, adversidades, provações, porque Deus queria prepará-los para que eles entrassem muito bem na terra, eles pudessem conquistar aquela terra que representava a herança, muito bem, voltados para Deus, vivendo num nível espiritual agradável a Deus. Infelizmente, a grande maioria daquele povo se mostrou incrédulo. Eles eram rebeldes e eles viviam murmurando. Então, murmurar significa reclamar baixinho. Eles ficavam toda hora gritando, reclamando. Não, eles reclamavam. Quando não tinha água, eles partiam para cima de Moisés. Oh, Moisés, não tem água aqui, cadê Deus? Quando não tinham o que comer, eles viviam murmurando. A murmuração amarra a vida de uma pessoa, de um cristão. A murmuração distancia a pessoa da bênção de Deus. Então, está passando por dificuldades, lutas, aflições, angústias, vai lá e fala com Deus. Ó Deus, estou passando por isso, enfrentando isso, sentindo isso, vivendo isso. É melhor você falar com Deus 30 vezes por dia. Expressar sua necessidade, seus anseios, do que você murmurar uma vez por dia. Porque a murmuração significa uma reclamação baixa. Reclama daqui, reclama dali. Então tem gente que reclama porque tem que trabalhar, reclama porque tem que cozinhar, reclama que tem que fazer isso, reclama disso, reclama que não tem aquilo, reclama, murmuram. A murmuração, ela afasta a pessoa da bênção de Deus. E ela provoca a ira de Deus. Então chegou uma hora que a paciência de Deus esgotou com aquele povo. Chegou um dia que murmuração daqui, murmuração dali, chegou um dia que a paciência foi embora. E ele decidiu, esse povo não entra na terra. Esses que vivem murmurando não entram. Moisés, de 20 anos para cima, dos que saíram de lá, ninguém entra, a não ser Caleb e Josué, porque eram homens de fé. Poucas pessoas morreram naquele deserto, porque chegou o dia, chegou a hora
e eram pessoas de fé, poucas. Então o que Deus fez? Decidiu essas pessoas incrédulas que murmuram, rebeldes, essas não vão tomar posse da herança da terra que eu prometi. De todos aqueles, em quase 3 milhões de pessoas, quase 3 milhões, dos que saíram de lá, 20 anos para cima, não tem chance de entrar. E eles rodearam 40 anos no deserto, o que poderia conquistar em 11 dias, apenas 11 dias, do Egito para a terra prometida, 11 dias. Deus fez aquilo virar 40 anos, até que foi morrendo aquela geração, foi morrendo, e foi, por quê? Porque eles não creram em Deus, não mostraram obediência, fé. Então, eu disse isso outro dia numa reunião, melhor você falar com Deus 30 vezes. Deus, estou passando por isso, enfrentando isso, precisando disso, sentindo isso, vivendo. Fala com Deus. Uma coisa é falar com Deus, uma coisa é orar, uma coisa é suplicar, é clamar, é invocar a Deus. Outra coisa é murmurar. A murmuração amarra a vida de uma pessoa. A murmuração afasta a pessoa da bênção de Deus, a murmuração distancia a pessoa de Deus. Então, nunca aceite esse tipo de coisa. Então, eles foram morrendo, chegou uma hora que Moisés também morreu, e Moisés não entrou na terra, com todo o esforço que ele fez, ele não entrou na terra porque ele foi ficando saturado com aquele povo. E chegou um dia, pela segunda vez, que era preciso tocar na rocha para que saísse água, porque não tinha água, e por uma vez foi lá e jorrou água numa boa, na fé. Mas teve um dia que Moisés estava saturado, aquele pessoal em cima dele, e aí Moisés, viemos para cá para quê, Moisés, e aí Moisés? E Deus falou, você tem que tocar lá na rocha. Moisés pegou o cajado, deu-lhe uma senhora paulada na rocha, pá, mas com muita raiva, jorrou água. Por causa disso ele não entrou na terra, por isso ele não entrou. Ele gemeu 40 anos acompanhando aquele povo, mas naquele dia ele deu-lhe uma senhora paulada na rocha, e por causa daquela atitude Deus falou, você não entra. Ele viu a terra, existe Israel, a Jordânia, que é um país ao lado. Lá na Jordânia tem um monte que dá para ver a terra. Moisés, Deus levou ele até no monte lá. Você vê a terra, Moisés? Ele viu, mas você não entra, porque ele ficou irado, ele bateu na rocha com ira, não entrou. Muito bem, Moisés morreu. Não quer dizer que ele não tenha ido para a presença de Deus, pelo contrário, Moisés ainda vai ser usado por Deus durante a tribulação, e voltará e vai pregar ainda, assim como Elias. Então, mas ele não conquistou a terra, não teve aquele privilégio de pisar na terra que tanto lutou para conquistar. Moisés morreu. Agora tem Josué, e olhe para mim, por favor, Josué com uma outra geração, porque aquela geração de incrédulo, de gente rebelde, de gente que ficava reclamando, murmurando, aquela geração foi morrendo. Mas havia o Rio Jordão. O Rio Jordão era um grande obstáculo para que eles pudessem chegar na terra prometida. Não foi apenas o Rio Jordão um obstáculo.
havia as muralhas de Jericó também, mas eles precisavam atravessar o Rio Jordão. O Rio Jordão representava um obstáculo para que eles pudessem ir em conquista, em direção à conquista da terra que Deus prometeu. Então, nós, quando nos deparamos com obstáculos, o cristão se depara com obstáculo, Deus não manda o cristão se esconder, desanimar, se entregar, voltar para trás, ficar se lamentando, não. Tem um obstáculo, nós precisamos vencer esse obstáculo, vencer pela fé. Existem obstáculos ou coisas que servem como obstáculo para que a pessoa conquiste a vida eterna. A carne da pessoa, a natureza pecaminosa, as coisas desse mundo, a sua vontade própria, você precisa vencer os obstáculos e caminhar em direção a essa conquista maior da vida eterna. Muito bem. O que está servindo e impedindo que eu assegure a minha salvação? Tem que vencer essa coisa. Eu tenho que vencer essa coisa que está me impedindo de assegurar a vida eterna. Tem que vencer. Se a pessoa ainda é aquela pessoa que vive dividida entre Deus e o mundo, as ilusões do mundo é o grande obstáculo para mim. Tem que vencer isso. Tem que se libertar das coisas deste mundo. Eu carrego comigo um pecado, uma prática que está sendo um obstáculo para que eu possa assegurar a vida eterna. Tem que vencer aquilo. Os obstáculos precisam ser vencidos em relação à vida eterna, à conquista da vida eterna. Eu tenho que transpor os obstáculos e caminhar firmemente em direção à vida eterna. Muito bem. Mas tem os obstáculos da vida, tem os problemas, tem as lutas, tem as adversidades, tem os obstáculos da vida. O que o cristão faz, tem que fazer, o que a Bíblia diz que ele tem que fazer quando ele se vê diante de obstáculos? Muita gente, diante de obstáculos, desanimam, se entregam, ficam se lamentando, choramingando, se deixando levar. O cristão não, tem obstáculos, eu preciso vencer, eu preciso transpor os obstáculos. Então Deus, o que fez? Falou com Josué, que agora estava substituindo Moisés. Agora é com você. Você é que tem que liderar esse povo à terra que eu prometi. Você que tem que liderá-los para que eles possam tomar posse da terra que eu prometi. E deu a Josué algumas instruções que servem para nós espiritualmente, no que se diz respeito à vida eterna. Conheci Jesus, entreguei a minha vida, agora eu quero conquistar o mais importante, o reino dos céus, a vida eterna. Serve para isso. E serve também para a vida. Porque Deus, Ele permite que haja obstáculos. Deus nos faz promessas, mas não significa que elas vão acontecer automaticamente e dentro de uma facilidade. Não. As promessas de Deus, elas muitas das vezes são conquistadas debaixo de muita luta, ou através de muita luta. Jesus disse que o reino de Deus é tomado por esforço. Só se apoderam dele aqueles que se esforçam. Então, tem que existir uma postura firme para vencer os obstáculos em relação à vida eterna. Eu quero ser salvo, eu quero ter a certeza da salvação, mas tem um pecado na minha vida que eu até hoje não abandonei. Você tem que vencer esse pecado. Eu quero a vida eterna, eu quero conquistar a vida eterna, mas eu ainda vivo dividido. Eu venho a uma igreja, mas eu sou aquele cristão porque
me batizei, conheço Jesus e tal, fui batizado nas águas, eu venho na igreja, mas as ilusões do mundo, elas estão dentro de mim. Eu tenho vivido, entre aspas, com Deus e com o mundo, um pé lá e outro cá. Você tem que vencer esse negócio. Você tem que vencer essa coisa, porque se você não vencer, não tem salvação. Não tem salvação. Os que constituem amizade com o mundo se constituem inimigos de Deus. Então não dá para ser amigo de Deus e ao mesmo tempo amigo do mundo. Impossível, impossível. Ah, mas a gente vê um monte de igreja, um monte de cristãos por aí que eles estão com Deus, mas eles também estão com o mundo. Eles estão tudo enganados. E se eles não se arrependerem, não abrirem os olhos, eles vão para o inferno, tal como os incrédulos. Não vai haver diferença. Eles vão para o mesmo caminho, porque é impossível que se tenha uma vida com Deus associada ao mundo. Não tem como. Quem se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, vamos ler aqui aos poucos para a gente entender. Josué capítulo 1, sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Deus falou com Moisés, com Josué, a primeira coisa que ele falou, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Amém? Olhe para mim, Deus não estava desvalorizando Moisés, não. Moisés foi um grande servo de Deus. Só que eles estavam num momento bem para baixo, porque Moisés tinha morrido. O povo, Josué, todo mundo num deprê total. Pronto. O que Deus falou? Moisés é morto. Passou. Já foi. Vocês têm que olhar para frente. Então, uma coisa fundamental para o cristão é aprender a olhar para frente. Aprender a olhar para frente. Você tem que viver o presente focalizando o futuro. Quem fica remoendo o passado, alimentando o passado, não sei o que, passado, tem uma dificuldade muito grande para avançar na vida e avançar com Deus. Porque nós temos que aprender a prosseguir. Então Deus estava dizendo, sim, Moisés era um meu servo, tal, como quem diz, foi um grande homem de Deus, só que ele morreu. Nós temos que continuar, nós temos que prosseguir, tem uma missão a cumprir. Olha para frente. Então você cristão, que fica sempre passado, você vai ter uma dificuldade muito grande para avançar nas coisas com Deus e na sua própria vida, porque as coisas que aconteceram no passado, boas, a gente agradece, fica como testemunho. Fiz umas besteiras lá atrás, cometi erros lá atrás, fica como lição. Desculpa eu falar, fiz uma burrice tremenda lá atrás, tomei uma decisão errada, fiz um negócio que me trouxe muito problema, fica como lição. Não posso cometer o mesmo erro. Mas o negócio é para frente. O que aconteceu de bom, positivo, fica como testemunho. Deus me abençoou lá atrás. Eu tomei a direção certa lá atrás. O que aconteceu de bom, fica como testemunho. Mas a gente não fica vivendo do passado. O que eu fiz de errado lá atrás serve como lição, aprendizado, para não fazer de novo. Mas a vida é para... A vida é para onde? Para frente. Então, Josué, em outras palavras, é para frente. Você ficar aí chorando, se lamentando, Moisés já foi. Vamos para frente. E parece uma coisa boba falar isso, mas não é. Tem uma importância muito grande.
Porque tem gente que se sofre uma decepção, se sofre uma frustração, se acontece alguma coisa negativa, alguma coisa na vida, elas ficam amarradas com aquela coisa que já passou. É preciso aprender a olhar para frente. Então, muito bem. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do pé, eu vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Amém? Você conquista aonde os seus pés pisarem. A conquista se dará na medida que você pisar os lugares. Então Josué tem que andar, tem que prosseguir, tem que marchar, tem que avançar. Isso tem muito a ver com cada um de nós. Porque é um símbolo também da nossa fé. É um símbolo da nossa fé. Por que uns são mais abençoados, crescem mais do que os outros espiritualmente, desenvolvem mais na vida com Deus, obtêm mais respostas de Deus? Sobretudo por causa da fé que eles têm. Tem gente que quer viver na base da emoção, do sentimento. Ah, Deus, eu estou precisando, estou necessitando, o Senhor podia olhar para mim. Deus não faz porque a pessoa necessita. Deus faz porque prometeu e a pessoa crê. Amém? Então, se Josué ficasse paradão, vou ficar paradão aqui, então você conquista um quintalzinho. Mas todo lugar que você pisar a planta do pé será teu. E todo lugar que eles chegavam tinham inimigos. E eles tinham que vencer os inimigos. Então, nós temos que viver a nossa fé. Obedecer e viver a fé. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Essa é a garantia principal. Você vai enfrentar muitos inimigos, mas nenhum deles poderá te resistir, porque como eu fui com Moisés, eu serei com você. O cristão precisa ter essa consciência e essa fé. Deus está com você? Como é que eu vou saber se Deus está comigo? É fácil. É só saber se você está com Ele. Mas como assim? Como é que eu vou saber que Deus está comigo? É só você olhar para a sua vida, para o seu coração, para a sua maneira de viver e saber se você está com Deus. Se você tem estado com Deus, andado com Deus, então Deus é com você. Acabou. Não vai aparecer escrito na testa, eu sou com você. Não vai ficar você esperando um anjo vir e dizer, João, eu sou com você. Não, não vai. A certeza de que Deus é conosco depende de estarmos com Ele. Tenho buscado a Deus, tenho obedecido a Deus, tenho andado com Deus, tenho temido a Deus, tenho sido fiel a Deus. Eu estou com Deus. Não está apenas dentro do templo ou frequentando a igreja do Novo Nascimento. Você está com Deus? Estou. Então está com você. Ele está com você? Você tem certeza disso? Tem. Essa é a garantia maior. Você pode ter alguém que apoie você na sua fé, amém. Mas se você também não tiver ninguém, não vai mudar, impedir a sua vida de avançar. Porque o mais importante é sabermos que Deus está conosco. Isso não é questão de orgulho. Se temos pessoas com a mesma fé ao nosso redor, amém, graças a Deus. Mas se não tem, nós temos a garantia principal. Qual é? Deus. Deus está com você, então ninguém vai poder te resistir. Versículo 6, que é uma coisa fundamental. Seja forte e corajoso. Esse forte não é no sentido do braço físico.
Olhe para mim, por favor. Não é no sentido do braço físico, da força física, da capacidade física. Essa força, acima de tudo, é espiritual. Tem gente que se voltou para Deus e tem força espiritual. Tem força espiritual. Tem uma fé. Tem um coração. Tem uma confiança em Deus. Tem força. Então você seja forte e corajoso. Você nunca vai ver Deus incentivando alguém a ser fraco e medroso. Nunca, jamais. A fraqueza e o medo não condiz com as promessas de Deus. Ele sempre diz: seja forte e corajoso. Então, essa força é no sentido espiritual e também no sentido do seu espírito e da sua força adquirida em Deus. Por exemplo, tem cristãos que surge um problema na vida deles, surge uma dificuldade, uma adversidade, alguma coisa muito negativa acontece na vida deles, mas eles não se entregam, eles não se deixam puxar para dentro do buraco. Eles, com a sua força espiritual, da sua fé, da sua confiança em Deus, eles dizem: não, nós vamos lutar, eu vou lutar e Deus vai fazer, e Deus vai abençoar, e Deus vai... Eles lutam. Tem cristãos que, infelizmente, é o contrário. Aconteceu alguma coisa negativa na vida deles, uma adversidade, um problema, uma circunstância contrária, o que eles fazem? Eles murcham, eles enfraquecem mais ainda, eles procuram um buraco para se esconder, eles ficam prostrados e prostrados e prostrados e dificilmente se levantam. Por quê? Porque são fracos. Então Deus não disse para Josué: seja fraquinho e covarde. Ou estou querendo que você seja bem covardezinho, bem medrosozinho, bem fraquinho. Não, Deus não chama para os seus objetivos aqueles que se mantêm fracos e medrosos. Não. Essa força não é física, braço, garantida em você. É uma força adquirida em Deus. Sua fé, sua confiança, sua obediência, sua vida com Deus. Recebi força. Seja forte e corajoso, porque quem é fraco e medroso dificilmente avança, dificilmente conquista. Tem pessoas que um dos grandes problemas da vida delas tem sido isso. Elas são fracas e elas são medrosas. Elas são absolutamente medrosas. Elas têm medo da vida, elas têm medo de enfrentar, elas têm medo de agir, elas têm medo de tomar decisões, elas têm medo de confrontar as lutas. Elas são medrosas. A pessoa medrosa, ela quer sempre se esconder, fugir, ela nunca quer enfrentar. Então Deus disse: seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Tão somente, novamente, tão somente, seja forte e muito corajoso. Agora, uma força e uma coragem no sentido de ser absolutamente obediente a Deus. Seja forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Quando você vê uma pessoa obediente a Deus, muito obediente, e você vê uma pessoa que não obedece, um obedece a Deus em tudo, encara tudo para obedecer a Deus, enfrenta tudo para obedecer a Deus, renuncia tudo para obedecer a Deus. O outro vive
de acordo com o mundo, com o diabo, com as trevas, com as pessoas, com a sua carne. Quem é que está sendo forte? O que obedece ou o que faz a sua própria vontade? Então agora ele está dizendo para Josué: você seja obediente, seja forte para obedecer tudo que Moisés falou, faça tudo como Moisés falou. Então a pessoa obediente em tudo, ela está mostrando força, e isso faz com que ela seja bem, e isto fará que sejas bem sucedido por onde você andar. Quer ser bem sucedido com a bênção de Deus, não é bem sucedido de acordo com o mundo. Quer ser bem sucedido, então seja corajoso para obedecer. Versículo 8: não cesses de falar desse livro da lei, não cesses. Medita nele, dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Tem cristãos, olhe para mim, por favor, tem cristãos que eles se alimentam realmente da palavra de Deus. Eles se alimentam dela. Eles alimentam o espírito deles, o coração deles, a mente deles com a palavra de Deus e obedece. Tem cristão que, olhe lá, nem faz, nem a Bíblia lê muito mal. Tem uma historinha de um garoto, é uma historinha. Não sei se, não posso garantir que aconteceu, mas é conhecida também, bastante conhecida, que o garotinho chegou para o pai, a família se dizia cristã, e o garotinho perguntou: pai, a Bíblia realmente é o livro de Deus? E o pai falou: claro que é. Mas a Bíblia realmente é o livro de Deus? O pai falou: claro que é. Então por que a gente não devolve esse livro para Deus? A gente não usa mesmo? A gente não usa mesmo. Por que a gente não devolve? Era aquele tipo de família que tem a Bíblia, mas não se alimenta dela, não usa, não adianta. Então, Josué, não cesses de falar e medita nessa palavra dia e noite, para que você seja bem sucedido por onde você quer andar, por onde você andar. Tem cristãos que eles querem ser abençoados na vida, mas eles estão com a mente no mundo, voltada para o mundo, o coração voltado para o mundo, e eles querem ser abençoados. Como? É preciso se alimentar da palavra de Deus e meditar nela, pensar nela, manter os seus pensamentos, a sua mente de acordo com essa palavra, porque isso dará forças, condições para que a pessoa caminhe na direção de Deus e, como consequência, ela será abençoada. Versículo 9, para a gente já terminar e orar. Não te mandei eu? Uma interrogação. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Não cesses, seja forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Então, olhe para mim, por favor, para a gente já terminar e orar. Essas instruções, elas servem para nós em relação à vida eterna, porque nós não estamos buscando uma terra, nós estamos buscando uma pátria celestial. Aqui nesse mundo nós somos peregrinos, é passageiro. Essa semana faleceu um pastor aqui de Marília. Ele tinha um grande respeito por mim, eu também o respeitava. E quinta-feira, né? Quinta-feira ele foi sepultado. Já se foi. Já se foi. A nossa vida aqui é como a vida de um peregrino. Você está naquela terra peregrinando ali, mas você não pertence a esse mundo. Então, todos os obstáculos que surgem, ou que podem surgir, ou que estejam surgindo, para impedir
a pessoa de assegurar a sua vida eterna, ela precisa vencer. Ela precisa vencer. Eu quero a salvação, eu repito, mas eu continuo praticando um pecado que eu não, anos e anos eu não libertei desse negócio. Você precisa vencer esse obstáculo e prosseguir. Mas não é só em relação à vida eterna. Em relação à vida. Você tem uma fé, Deus te fez promessas, você tem objetivos agradáveis a Deus, você tem sonhos, objetivos no coração. Deus quer lhe abençoar, quer lhe usar, quer abençoar a sua vida. De repente, tem os obstáculos. O que o cristão faz? Se entrega, desanima, fica lá prostrado dentro de um buraco, fraco, medroso, acomodado, se prostrando? Não. Ele tem que ter espírito de luta. E ele tem que seguir essas instruções para ir vencendo os obstáculos e conquistando aquilo que Deus lhe prometeu. E isso é individual. É individual. De repente, a pessoa que está ao seu lado, ela está enfrentando um grande problema. O que Deus manda ela fazer? Seja covardezinha, tá? Seja fraquinha, seja medrosinha, se entrega mesmo, fica aí chorando, se lamentando. Blá, blá, blá. Não é isso que diz a Bíblia. As instruções que ele deu para Josué foram direcionadas para que eles conquistassem uma terra. Era a herança de Deus para eles. Nós não buscamos uma terra, vida eterna, reino dos céus. Mas também essas instruções, elas servem para a nossa vida, no dia a dia. O pastor pode orar, aconselhar. Só que tem lutas, você tem que travar, você tem que travar. Você tem que travar aquela luta e vencer aquele obstáculo que está diante de você. E por isso Deus falou, passa o Jordão. Impossível de atravessar aquele rio naquela época. Deus poderia fazer secar aquele rio, mas não fez. Depois, eles tiveram que tomar atitude como Deus orientou, para alcançar um milagre. Tiveram que ter fé, tiveram que obedecer, tiveram que ter muita coragem para entrar naquelas águas, os sacerdotes, e Deus fazer acontecer um milagre. Eles passaram pelo Jordão porque milagrosamente Deus dividiu as águas do Jordão, como havia dividido as águas do Mar Vermelho. E eles foram. Lá na frente, Jericó, muralhas intransponíveis, fé e obediência para que milagrosamente Deus destruísse as muralhas e eles vencessem os inimigos. E vai avançando, chegou lá perante a terra, inimigos para todo lado. Tem que usar a fé para vencer aqui, vencer ali, derrotar o outro ali, destruir o outro ali, e por final, tomar posse da terra prometida. Então nós peregrinamos aqui. O objetivo, vida eterna, a coisa mais importante. Não posso permitir que haja alguma coisa me obstruindo para que eu possa caminhar em direção da vida eterna. O coração meu está voltado para o mundo. Eu tenho que vencer essa coisa. Eu não posso deixar que o meu coração me domine e eu continue dividido entre Deus e o mundo. Eu tenho que vencer isso. Na vida, problemas, lutas, circunstâncias contrárias, Deus permite, tem que vencer. Não adianta o pastor orar, ensinar a pregar, aí no outro dia você está lá, dificuldades, adversidades diante de você, impossibilidades, situações que
que são contrárias. Aí a Bíblia diz: seja forte e corajoso. Aí a pessoa faz o contrário. Fica lá se lamentando, choramingando, procurando um buraquinho para se enfiar. Não adianta. A Bíblia diz: medita na minha palavra de noite. Ao invés de pegar a Bíblia, ler, meditar, se alimentar, alimentar o espírito, fica lá o dia inteiro na tal da internet. Quem casou, quem separou, quem pintou o cabelo de azul, de amarelo, quem agora está empregado, quem está desempregado, quem separou, quem desmanchou. Tossindo agora. Dando topada agora. Tem gente que até bota lá, cortando a unha do pé agora. Aí é manicure, né? Vai cortar. Peraí, deixa eu tirar uma foto aqui do meu pé. Pô. Aí não dá. Porque a internet, as coisas do mundo, não vai te dar sustentação para você seguir o que está na Bíblia. Não vai. Medita na minha palavra, palavra de Deus, para que você tenha o cuidado de obedecer e você será bem-sucedido. Então, eu quero que Deus me abençoe. Tem que se alimentar da palavra de Deus. Se ficar espirrando agora, ou fulano espirrou, eu tenho que curtir que fulano espirrou, porque quando eu espirrar também fulano vai curtir. Então eu vou espirrar também. Atchim, atchim. Aí, pô, mas você curtiu uma vez só, né? Eu espirrei 2 vezes. Não dá, né? Não dá, né? Não dá. Alimenta da palavra de Deus de noite. Quem sustenta o nosso espírito e a nossa fé é a palavra de Deus. Então eu quero fazer uma oração e vamos buscar a presença de Deus. Você tem que estar consciente disso. Objetivo maior, a vida eterna. Mas tem as lutas aqui, tem as bênçãos aqui para serem alcançadas, tem as vitórias aqui, tem as coisas que Deus quer realizar aqui, tem o que Deus quer fazer aqui. Para isso nós temos que estar na fé para poder alcançar o que Deus prometeu. Amém? Alguém tem dúvida? Sim ou não? Sim ou não? Então, vamos orar. Vamos falar com Deus, por favor. Fecha os olhos. Avança sobre as águas, o mar se abrirá enquanto não pisar. Enquanto não pisar na minha cara, eu não desistirei de avançar. Avance. Avança sobre as águas, o mar se abrirá. O mar se abrirá. Se com a minha fé tocar nas águas, na terra prometida vou chegar. Feche os olhos, por favor. Fale com Deus. Fale com Deus. Eu não sei o que o Espírito Santo colocou dentro de você. Eu não sei de que maneira Deus procurou falar com você. Mas uma coisa é certa: precisamos caminhar em busca do nosso objetivo maior, que é a vida eterna.
Enquanto estivermos neste mundo, não podemos aceitar nada obstruindo a conquista desse objetivo maior que é a vida eterna. Mas em relação à nossa vida, ao que Deus nos prometeu, ao que Deus quer fazer, também precisamos lutar e vencer os obstáculos. Por isso Deus instruiu Josué, e Josué fielmente obedeceu, seguiu toda a instrução de Deus e tomou posse e levou aquela nova geração à conquista da herança de Deus, a terra prometida. Deus lhe disse: todo lugar que pisar a planta do pé, vou-lo tenho dado. Josué precisava caminhar, prosseguir, avançar. Ele não podia ficar parado. Nós temos que agir a nossa fé e lutar por aquilo que Deus nos promete. Ninguém poderá te resistir, porque como fui com Moisés, serei contigo. A certeza de que Deus era com ele era a arma maior que ele tinha. Não há nada, uma arma tão importante quanto termos dentro de nós a certeza de que Deus é conosco. E para saber se Deus é conosco é muito simples. Basta saber se nós temos sido com Deus. Deus estando conosco, não há motivos para nos derrotarmos diante das lutas que este mundo apresenta. Deus disse: eu não te deixarei nem te desampararei, mas seja forte e corajoso. Ele tinha que mostrar força espiritual e uma fé corajosa. As pessoas fracas e medrosas dificilmente avançam e conquistam, mesmo que tenham o conhecimento bíblico, porque muitas são as situações que Deus permitirá diante de nós, que vai exigir de nós a força de querer lutar e de lutar, e a coragem para tomar atitudes de fé e enfrentar as lutas. Mas ele disse também: seja forte e corajoso para fazer segundo toda a lei de Moisés. Josué tinha que ser forte e corajoso para obedecer a Deus em tudo. E Deus precisa ver em nós essa força e coragem para obedecer. Não cesses de falar desse livro da lei. Medita dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo o que eu ordenei, e assim tu serás bem-sucedido.
Quem não se alimenta da palavra de Deus e não medita nela, não consegue ter forças, nem no espírito, nem na mente, para caminhar na direção de Deus. Oh, meu Deus, ouça a oração daqueles que estão falando contigo neste momento. Dê, Senhor, à tua igreja consciência espiritual, Senhor. Não queremos, eu sei que o Senhor também não quer um povo intelectual na Bíblia, um povo que vive uma fé apenas mental. O Senhor quer um povo com força espiritual, um povo de fé, um povo obediente, um povo compromissado contigo, um povo que consegue manifestar força e coragem para lutar, para obedecer, para fazer a tua vontade, para enfrentar as lutas que o mundo apresenta, para prosseguir, Senhor, em busca do reino dos céus acima de tudo, mas em busca daquilo que o Senhor lhes tem prometido. Oh, nós te glorificamos. Glorifique a Deus de coração. Adore a Deus de todo o coração. Adore a Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, todo o seu coração. O mesmo Deus que foi com Moisés, foi com Josué, e é com aqueles que estão voltados para Ele. É o mesmo Deus que nos dá a capacidade de vencermos os obstáculos e empecilhos que surgem para deixarmos de conquistar a vida eterna. É o mesmo Deus que nos dá a capacidade de vencermos as lutas que o mundo apresenta, as adversidades que o mundo apresenta. Ó soberano Deus, Deus de Josué, Deus que foi com Josué e que é com aqueles que estão voltados para Ele. Glorificado seja o Senhor. Tu és o único Deus, não há outro Deus, não há outro digno de ser glorificado e exaltado. Nós te adoramos, Senhor. Dá, Senhor, a certeza que a tua palavra produz de que o Senhor é conosco, de que o Senhor é com aqueles que se voltam para ti. Que essa certeza venha, aumente, cresça, prospere, aumente, se multiplique, porque tu és, Senhor, o nosso Deus. Digno, Senhor, é o Senhor de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor, exaltação. Agora é o momento de você adorar a Deus. E nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Nós usamos os nossos lábios, a nossa mente, mas o nosso espírito, sobretudo. Aceite a nossa adoração, meu Deus, nosso louvor,
Sim, erguemos as nossas mãos aos céus para adorá-lo, Senhor, porque estando contigo, Senhor, o Senhor estando conosco, é a garantia mais importante que temos, é a garantia principal que temos de que não precisamos temer a nada, a nenhuma das circunstâncias deste mundo. Sim, adore a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, levante as suas mãos. Ele está lá no seu trono nos altos céus, mas Ele se faz presente no nosso meio através da pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Não existe Deus maior. Deus é Senhor, é digno de toda a honra, toda a glória, exaltação e louvor. Adore a esse Deus, agradeça-o por tudo que Ele fez, tem feito, há de fazer, por Ele ter lhe chamado à presença dEle, por estarmos aqui, por podermos adorá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Ó Deus, seja glorificado, seja exaltado através da nossa vida. Aleluia. Adore a Deus, glorifique a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Eras a palavra, com Deus Altíssimo. Adore a Deus. O mistério da tua glória, Cristo em ti se revelou. Quão lindo esse Quão nome lindo é. esse nome é. Quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Quão lindo esse nome